continuidade à aula de hoje, vamos falar sobre uma civilização antiga. Então, dando continuidade à aula, vamos falar para uma antiga civilização. Nós abordamos assuntos sobre a pré-história, quando aconteceram as primeiras manifestações artísticas. E depois, quando surgiu a escrita, surgiu uma outra civilização. Aqui nós vamos comentar agora sobre a civilização egípcia, do antigo Egito. Como vocês podem ver aqui atrás, nós temos aqui um monumento arquitetônico, que são as pirâmides de Gizé, que foram construídas no Vale de Gizé. Então, a arte egípcia, ela é voltada inteiramente para quê? Para a religiosidade. Então, vamos conhecer um pouco dessa civilização, uma civilização antiga que foi muito importante, que também eles divulgavam as suas atividades diárias, assim como os homens pré-históricos, mas só que eles pintavam isso na parede desses monumentos aqui das grandes pirâmides, que servia como túmulo dos faraós, que eram tidos como os deuses, certo? Vamos conhecer um pouco agora da arte egípcia. Bem, a arte egípcia, ela é marcada pela escrita avançada e pela religião. Como vocês viram no início da nossa aula, os homens da pré-história, eles não tinham a escrita, eles não conheciam. Então, na civilização da arte egípcia, surgiram as primeiras escrituras, como vocês podem ver aí, as escrituras egípcias. Ela foi capaz de determinar um modo de vida, as relações sociais e hierárquicas, direcionando todas as formas de representações artísticas daquele povo. Então, foi um pouco mais fácil os historiadores conhecerem a civilização, o modo de vida desse povo através da escrita. Então, não foi fácil identificar o que significava. Como vocês podem ver, essa escrita, ela era produzida através de símbolos. Então, os historiadores, eles começaram a conhecer um pouco dessa civilização através também dos vestígios encontrados, tanto das pinturas e da escrita. E os egípcios, eles eram politeístas. O que vem ser a politeísta? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Ele era uma religião voltada para a espiritualidade. O faraó, ele era tido como um grande deus, ou seja, ele era Deus aqui na terra. Então, além dele ser considerado como Deus, eles também acreditavam em vários deuses. Eles são considerados politeístas, certo? Politeísta porque acreditavam em vários deuses. Aqui nós temos as figuras de alguns deuses egípcios, como vocês podem ver aqui nas imagens. Ele tinha o corpo, tá? O corpo aqui era humano, só que a cabeça deles era de animais, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos tanto o corpo aqui dessa deusa, tá? Tanto o corpo e a cabeça, só que ela tem asas aqui de pássaros. Então era politeísta, era uma mistura zoomorfa, certo? Porque existia o quê? A mistura aqui do corpo humano, certo? Com os animais, tá? O corpo humano aqui, sempre aqui um chacal, aqui, como vocês podem ver, a cabeça de uma cobra, e aqui também um outro animal. Aqui também vocês podem ver um rabo, aqui asas. Então, era uma mistura de seres humanos com animais. Então, eram esses os deuses egípcios, que eram conhecidos, que era uma religião politeísta, que acreditavam em vários deuses. E como é que era a pintura egípcia? Bem, grande parte das pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides. Estas obras retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses,
a vida após a morte, entre outros temas da vida religiosa. Aí, como vocês podem ver na imagem, é um túmulo egípcio, ou seja, quando o faraó falecia, ele levava toda a sua fortuna para o túmulo e eram pintadas as cenas cotidianas, o que eles faziam diariamente. Isso porque eles acreditavam que a alma voltaria ao corpo, o corpo era mumificado e quando a alma voltasse ao corpo, essas pinturas lembrariam ao Deus, que era considerado um deus, o faraó, o que eles faziam, quais as atividades cotidianas deles. E além das atividades cotidianas, também tinha um desenho, a pintura de vários deuses, como vocês podem ver na imagem. E também havia a lei da frontalidade na pintura. O que era a lei da frontalidade? Estes desenhos eram feitos de maneira que as figuras eram mostradas de perfil. Era obrigatória e consistia na representação de pessoas com o tronco de frente, os pés, a cabeça e as pernas estavam de perfil. Aqui toda, como vocês podem ver, qualquer pintura egípcia, sempre o rosto ele está de perfil aqui, como vocês podem ver. Ou seja, ele está de lateral. O olho ele está de frente, sempre de frente. E aqui os pés e os braços estão sempre na lateral, como vocês podem ver. Pés na lateral, ó, sempre de lado. Já o tronco, aqui, ele está sempre de frente. Sempre desenhado de frente, a cabeça na lateral e o olho também de frente. Vocês sabem que o desenho do olho na lateral seria mais ou menos um olho assim, certo? Mas só que os egípcios, eles colocam sempre o olho de frente, sempre é assim, tá? Por mais que a figura esteja na lateral, o olho é sempre desenhado de frente. E o tronco aqui também está sempre de frente. Já as pernas e os braços estão sempre na lateral. Então, isso é conhecido como a lei da frontalidade, certo? Que mostra as figuras de perfil. Sempre o que é de perfil? A cabeça, os braços e a perna. Já o tronco e o olho, ele é sempre desenhado de frente. Então, é essa a lei da frontalidade. Bem, na lei da frontalidade, não trabalho com a técnica da perspectiva, imagens tridimensionais, ou seja, aquelas imagens que vocês podem ver o horizonte, ou seja, nas costas pode ser uma paisagem, uma parede, então ele não tem essa perspectiva. Os desenhos, eles eram acompanhados de textos feitos em escrita hieroglífica, de palavras e expressões em representação. As palavras e expressões eram representadas por desenhos, como vocês viram na primeira imagem, ou seja, todas as palavras eram representadas através de desenhos. Então, nós conhecemos um pouco da arte egípcia, nós abordamos sobre a pintura, que existia a lei da frontalidade, como vocês podem ver, todas as pinturas egípcias são sempre a mesma regra, todo ser humano ele é desenhado de perfil, só com o olho de frente e o tronco de frente, já as pernas e os braços nas laterais. E era uma arte voltada para a religiosidade, ou seja, o faraó, que era tido como um deus aqui na terra, ele era representado como o deus maior na terra. E também era uma religião politeísta, eles acreditavam em vários deuses, os deuses deles eram figuras humanas, só que a cabeça era de animais, como vocês viram. Então, para cada... existia o deus da morte, que era Anubis, então para cada... vamos dizer assim, existia um deus diferente. E vamos conhecer um pouco agora sobre a pintura egípcia. Nós vamos assistir a um vídeo que vai mostrar um pouco dessa pintura para vocês.
Então, como vocês puderem assistir ao vídeo, as pinturas elas sempre tinham a mesma regra, as imagens sempre de perfil, certo? O tronco de frente, o olho também, e sempre desenhados nos túmulos, como vocês viram, vários túmulos aí de faraós, que mostravam que as atividades cotidianas do faraó, também como a imagem de deuses egípcios. E vamos conhecer agora um pouco sobre a escultura egípcia. Como é que era essa escultura? Bem, as estátuas eram representadas de acordo com os traços particulares da pessoa, principalmente a posição que ocupava na sociedade, o seu trabalho e traços raciais. Aqui vocês podem ver aqui, isso aqui é a imagem de um faraó. Ele está sempre ereto, certo? Porque eles eram considerados deuses, então ele sempre era representado um passo à frente aqui nessa imagem, certo? Ó, aqui sempre um passo à frente, então era ereto, sempre um olhar sereno, porque para mostrar que ele era um deus. Então, e tinha também traços característicos aqui do faraó, certo? E também eles faziam estatuetas representando deuses e deusas da religião politeísta egípcia, como vocês viram. O ouro também era utilizado para fazer máscaras mortuárias que serviam de proteção para o rosto da múmia. Aí vocês estão vendo uma máscara de Tutankhamon, que era um faraó que morreu muito jovem, ele morreu com 18 anos, e essa máscara mortífera aí, ela foi feita todo em ouro maciço. Então eles trabalhavam também o ouro. E vamos também conhecer um pouco da arquitetura egípcia. Bem, os egípcios desenvolveram vários conhecimentos matemáticos. Ergueram templos, palácios e pirâmides com blocos de pedras, utilizando-se mão de obra escrava. As pirâmides eram edificadas sob construções mortuárias, as chamadas tumbas. Elas eram idênticas às casas onde os faraós habitavam em vida, como vocês viram no início da nossa aula, aí as pirâmides de Gizé. Então, essas pirâmides eram eram túmulos, e quando o faraó morria, ele levava toda a sua fortuna para o túmulo. Então, levava móveis, utensílios, e também eram desenhadas suas cenas cotidianas, suas caças, o que ele fazia aqui na terra, e também vários deuses que eram representados nos seus túmulos. Essas 3 majestosas pirâmides foram construídas como tumbas reais para os reis Quéopes. Quéopes é a pirâmide maior, Quéfre e Miquerinos, pai, filho e neto. Então, foi construída no Vale de Gizé, essas 3 pirâmides, e ela é conhecida mundialmente. Então, ela é um dos patrimônios arquitetônicos do Egito Antigo, essas pirâmides. Então, como é que era a arte egípcia? Ela era voltada para a religiosidade, ou seja, havia um faraó que era considerado como Deus, existia a lei da frontalidade, que era uma regra, todos os desenhos eram produzidos de perfil, só que o tronco e o olho era sempre de frente, e essas atividades cotidianas, elas eram desenhadas nos túmulos, tá? dos grandes templos, dos túmulos, principalmente das pirâmides. E o faraó, a escultura, ela era produzida, ela era esculpida com ar de serenidade. O faraó sempre com um pé à frente para mostrar que é serenidade como Deus. Bem, nós terminamos a nossa primeira aula e agora vamos dar continuidade na segunda aula com a professora Lúcia. A sua aula continua no próximo vídeo.